A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, Avivamento 24ED. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, Avivamento 24ED, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos, verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 3, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um vídeo que nós para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, Avivamento 24ED, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ED. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Poderoso e que não são mais eficientes do que os físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes,
nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos em todos os municípios do Brasil está empregos, trabalho, franquias, renda, nações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe a reprise nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você vai ouvir muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Glórias ao nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem: prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 8 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agradeço, glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus do Todo-Poderoso e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebandos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E se você quiser continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então vamos aqui ao sorteio da oração para dar início ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 12. Oração de número 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 12, que diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, haja paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para vocês estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação e para você fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E hoje vamos dar início pelos rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha o seu número de rebanho de 1 a 24, que através desse número de rebanho, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Sai o rebanho de número 22, par, rebanho de número 21, ímpar. 22, par e 21, ímpar. Vamos estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus.
Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos, capítulo 80, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Salmos, capítulo 80, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no Salmos, capítulo 80, que contém 19 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Salmos, capítulo 80, contém 19 versículos que diz assim: oração por restauração. Glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. O Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com mão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolhei um número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a ação. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos. Vamos aqui no livro de Zacarias, com 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Zacarias, capítulo 3, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Zacarias, capítulo 3, contém 10 versículos, que diz assim: fala sobre as vestes do sumo sacerdote Josué, nos versículos 5, 6 e 7. E disse eu: ponham-lhes uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiam-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par, e 17, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, com apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, para os rebanhos de número 18, estarem meditando. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos, que diz assim: a resposta de Deus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler e passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago.
para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Capítulo 5 contém 20 versículos e diz assim: a oração de fé, nos versículos 15, 16 e 17, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo 13 do livro de Josué, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9, meditando. Capítulo 13 contém 33 versículos, que diz assim: Josué reparte as terras. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: a terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdadeu, o Asquelon e o de Gate, e Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até ao limite dos amorreus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemão, com apenas um capítulo. Livro de Filemão, com apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Filemão, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, nosso Salvador. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando sobre a política, que diz assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E se você quiser continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 18. Oração de número 18 diz assim: Senhor Deus,
seja destruído todo espírito imundo e seja destruído toda obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus ou Cristo, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar para a sua presença, a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Juízes, 21 capítulos, livro de Juízes, com 21 capítulos, e lembrando que por nós trabalharmos, 21 capítulos, capítulo 10 do livro de Juízes, e lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E nessa nossa live, quem determina o resultado sempre é o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que nos orienta da melhor forma e melhor maneira, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade se fazer aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu o livro de Juízes, capítulo 10, para os rebanhos de número 20 e rebanhos de número 19 estarem meditando. Capítulo 18 versículos apenas, que diz assim: Tola e Jair julgam a Israel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, o qual julgou a Israel 22 anos, e tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, tinha 30 cidades, as quais chamaram Avote Jair. Até o dia de hoje, estas estão na terra de Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, com apenas 4 capítulos. Aqui, 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo contém 26 versículos, que diz assim: encorajamento e conselhos, nos versículos 6, 7 e 8. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias com 7 capítulos.
Vamos aqui no livro de Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5, para os rebanhos número 6 e rebanhos número 5 estarem meditando. Capítulo 5 contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre o surgimento do Messias, nos versículos 1, 2 e 3. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós, e ferirão com a vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará a tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, com 9 capítulos. Vamos aqui, Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, para os rebanhos número 14 e rebanhos número 13 estarem meditando. Amós, capítulo 8, contém 14 versículos, que diz assim, fome da palavra de Deus. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2, par, e 1, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias, com 13 capítulos. Vamos aqui, Neemias, capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo as escrituras sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Neemias, capítulo 12, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Capítulo 12 contém 47 versículos, que diz assim, a dedicação dos muros, nos versículos 28, 29 e 30, diz assim, e assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Gilgal, dos campos de Gibeá e Arsmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas também, purificaram o povo, as portas e o muro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 João, com apenas um capítulo. Livro de 2 João, com apenas um capítulo. 2 João, com um capítulo, que contém 13 versículos, que diz assim, perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim,
porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é um enganador e um anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem, tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Devemos perseverar sempre nas Escrituras Sagradas. E abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a mensagem da denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 40, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24,
e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim um recado. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, faça aí a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 7. Oração de número 7 diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. Santifica ó Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo o espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos libertando de todo o espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu nome, que daqui a pouquinho você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Capítulo 31 do livro de Isaías. Isaías, capítulo 31. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 9 versículos, que diz assim: por confiar no Egito. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: ai dos que descem ao Egito e a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos e cavaleiros, porque são poderosíssimos e não atentam para o salmo de Israel e não buscam ao Senhor. E não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor.
Todavia também ele é sábio e fará vir o mal. Ele não retirará as suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Mais um livro de Lucas, contém 24 capítulos. Livro de Lucas com 24 capítulos. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Vamos aqui em Lucas capítulo 13, que contém 35 versículos, que fala sobre a porta estreita. Nos versículos 25, 26 e 27 diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele dirá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Vamos aqui no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: promessas de ajuda divina. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviará, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, um mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram à obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos, que fala sobre juízo sobre os filisteus. Nos versículos 4, 5 e 6. Porque Gaza será desamparada e Ascolom assolada. Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrón será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, até que não haja morador. A costa do mar será de pasto e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Capítulo 12 do livro de Apocalipse, que contém 17 versículos, que diz assim: a mulher e o dragão.
nos versículos 5, 6 e 7. E deu à luz um filho, o homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Capítulo 13 contém 34 versículos, que diz assim: a morte de do profeta por um leão. Nos versículos 11, 12 e 13. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhes tudo o que o homem de Deus fizeram aquele dia em Betel, bem como as palavras que dissera ao rei, tudo contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai, por que caminho ele se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde foi o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albarnai-me um jumento, e albarnaram-lhe o jumento, no qual ele montou. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Estarei apresentando mais uma das nossas mais que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 71, que diz assim: são mais de 100 denúncias, sendo essa a denúncia de número 71, com duas afirmações das 12 igrejas virtuais, que se você provar para nós, na Bíblia Sagrada, que são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, estamos afirmando que o mandamento do Senhor Jesus ou Cristo não é para você mandar, chamar, buscar, trazer, nem convencer as pessoas a virem ou entrarem no templo, chamado Igreja de Quatro Paredes, afirmando que eles terão a salvação dessa forma. E em segundo, nós também afirmamos que o mandamento do Senhor Jesus ou Cristo é de você ir às casas das pessoas para ensinar ou pregar o Evangelho, Mateus 28, com foco nos versículos 18 a 20, e para batizar e também santificar as casas para elas serem do Senhor Jesus com orações, Mateus 21, com foco no versículo 13, 15 e 16, ouvindo ou fazendo com santificação para que as pessoas vejam o Senhor Jesus em suas vidas e terem a vida eterna livre e não serem presos eternamente como quem não tem obras. Examine Mateus 16 com foco no versículo 27, Apocalipse 3 com foco no versículo 19 e 20, Apocalipse 20 com foco no versículo 11 e 15, e em Apocalipse 22 com foco no versículo 19. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 32 dentre as mensagens séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag, anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas, perdão. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 20. Oração de número 20, glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão ou buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD.
e todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só Espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Faça aí a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Gênesis com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. Vamos aqui, Gênesis, capítulo 50. Contém 26 versículos, que diz assim, José anima seus irmãos, nos versículos 18, 19 e 20. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo, estamos aqui para ser teus servos. E José lhe disse, não temas, porventura estou em lugar de Deus. Estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Contém 22 versículos, que diz assim, o Messias e os profetas, nos versículos 15, 16 e 17. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis, conforme a tudo o que pedirdes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 contém 14 versículos, que diz assim, o amor de Deus por Israel, nos versículos 5, 6 e 7. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido, além dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? O Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdote que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado, nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Capítulo 6 do livro de Cantares. Capítulo 6 do livro de Cantares. Cantares, capítulo 6. O livro dos apaixonados pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Cantares, capítulo 6, contém 13 versículos, que diz assim nos versículos 4, 5 e 6. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque elas me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro.
e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas, 1 capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: advertência e conselhos, nos versículos 17, 18 e 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixem de mentalizarem aí, escolher o número de 1 a 24. Faça aí a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Sai o livro de 3 João com apenas um capítulo. 3 João com apenas um capítulo, que contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos por praticarem e permanecerem sempre na verdade. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é, digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus, temos que sempre estar praticando a verdade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E agora vamos aqui em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus se fazer aqui presente, como foi presente em toda essa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolher o número 19, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 80. Número 14, Zacarias, capítulo 3. Número 24, Abacuque, capítulo 2. Número 9, Tiago, capítulo 5. Número 17, Josué, capítulo 13. Número 12, Filemão, capítulo 1. Número 11, Juízes, capítulo 10. Número 2, 2 Timóteo, capítulo 2.
Número 22, Miqueias, capítulo 5. Número 7, Amós, capítulo 8. Número 18, Neemias, capítulo 12. Número 20, 2 João, capítulo 1. Número 15, Isaías, capítulo 31. Número 13, Lucas, capítulo 13. Número 10, Ageu, capítulo 1. Número 5, Sofonias, capítulo 2. Número 8, Apocalipse, capítulo 12. Número 3, 1 Reis, capítulo 13. Número 4, Gênesis, capítulo 50. Número 23, Deuteronômio, capítulo 18. Número 16, Malaquias, capítulo 1. Número 1, Cantares, capítulo 6. Número 6, Judas, capítulo 1. E o último número 21, 3 João, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @ a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 e 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar nos nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através
do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Perdão. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você só vai ouvir muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E aguardo vocês na nossa próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.